Sangue e água. O que eles significam? É um fato histórico registrado pelo apóstolo João, capítulo 19, verso 34, que um soldado abriu com uma lança o lado do Cristo morto, e imediatamente saiu sangue e água. Da forma em que o apóstolo faz uma pausa para testemunhar este fato como um testemunho pessoal, verso 35, podemos naturalmente concluir que ele agregou uma importância muito especial a ele, embora nenhuma referência adicional tenha sido feita. No entanto, não somos deixados a conjecturar. Como em sua primeira epístola, o mesmo apóstolo regressa ao assunto e complementa o registro histórico de seu evangelho com o ensino sobre a relevância do fato. Ele diz: "Este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue, não mediante água somente, senão mediante água e sangue." 1 João capítulo 5, verso 6. E, além disso, em 1 João capítulo 5, verso 8, ele fala do Espírito e da água e do sangue como as três testemunhas do Filho de Deus. O significado dessas palavras não é, de maneira alguma, evidente à primeira vista. No entanto, duas coisas ficam sob a superfície. Tanto o sangue como a água estão relacionados à morte de Cristo. Embora estejam relacionados, eles são distintos, tão distintos que podem ser citados separadamente como testemunhas. Eles devem, portanto, ser cuidadosamente distinguidos em nossos pensamentos. Nós encontramos nas Escrituras que a limpeza está relacionada ao sangue e à água. Por exemplo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Para santificar, havendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, verso 26. Pois bem, procuremos tentar distinguir corretamente entre as duas limpezas às quais se há feito referência. Falando em um sentido amplo, podemos dizer que estão relacionados aos dois grandes efeitos do pecado, a saber, sua culpa e o seu poder contaminante. O sangue coloca diante de nós a morte de Cristo em expiação pelos nossos pecados, anulando assim nossa culpa e trazendo-nos perdão. Mediante ele estamos judicialmente limpos. A água indica a mesma morte, mas, como aquela que nosso estado pecaminoso foi tratado em juízo e lhe foi dado fim, de modo a nos libertar da condição da velha vida e associações em que uma vez vivemos. Desta maneira, somos moralmente purificados e o poder do pecado sobre nós está quebrado. Certamente, Augustus Toplady estava certo quando cantou: "Que a água e o sangue que fluíram do seu lado aberto sejam do pecado uma dupla cura. Eles me purificam de sua culpa e poder." A virtude e o poder do sangue de Cristo são colocados diante de nós em Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. De fato, a eficácia desse sangue em contraste com a ineficácia do sangue de touros e de bodes é o grande tema desses capítulos. Nós encontramos lá: primeiro, o sangue de Cristo purifica ou limpa a consciência do pecador de obras mortas para servir o Deus vivo. Hebreus 9,14. Segundo, há quitado as transgressões dos santos que haviam acumulado durante séculos sobre a primeira aliança. Hebreus 9,15. Terceiro, ele ratificou uma nova aliança de graça. Hebreus capítulo 9, verso 15 ao 18. Quarto, ele tirou os pecados do crente e assentado os alicerces para remover o pecado em sua totalidade. Hebreus 9, versos 22 e 26. Quinto, foi feito isto de maneira tão completa para a fé que, uma vez limpa, a consciência do crente é limpa para sempre em relação à questão judicial de seus pecados. Hebreus capítulo 10, verso 2. Sexto,
Ele dá, portanto, liberdade ao crente para entrar na própria presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Sétimo, ele santificou uma vez e para sempre, apartando o crente para Deus. Hebreus capítulo 10, verso 10 e capítulo 10, verso 29. Tenha em mente que o grande assunto aqui é o acesso do crente a Deus em virtude do sangue de Cristo. Sua acreditação ou autorização judicial é perfeita através deste único sacrifício e não precisa ser repetido jamais. É por isso que as palavras que caracterizam esses capítulos são uma vez. Veja capítulo 9, verso 12, verso 26 e 28 e Hebreus capítulo 10, versos 2, 10 e 12. São repetidas muitas vezes para que não passemos por alto a suficiência e glórias singulares que estão relacionadas ao precioso sangue de Cristo. Mas enquanto a limpeza judicial mediante o sangue é o grande assunto desses capítulos, a necessidade de limpeza moral não é esquecida. Nós nos aproximamos de Deus não só por ter corações espargidos, para nos purificar de uma má consciência, mas corpos lavados com água pura. Hebreus capítulo 10, verso 22. Isto é, sem dúvida, uma alusão à consagração de Arão e seus filhos para o cargo sacerdotal registrado em Êxodo capítulo 29. Eles foram lavados com água, verso 4, bem como espargidos com sangue, verso 20. Eles tiveram a sombra, nós temos a substância, a morte de Cristo. Ela atua em ambas as direções, como o sangue, limpando-nos judicialmente e nos dando uma posição perfeita diante de Deus, como a água nos limpou moralmente, separando-nos da antiga vida na qual vivemos outrora, e levando-nos à nova. Na própria natureza das coisas, essa limpeza moral mediante água necessita ser mantida. A ideia de repetição é aqui, portanto, bastante apropriada. Nós a encontramos se nos referimos ao tipo. Arão e seus filhos foram banhados em água da cabeça aos pés em sua consagração, tal como temos visto. Isso não foi repetido, mas, no entanto, uma fonte foi fornecida. Êxodo capítulo 30, verso 17 ao 21. E os sacerdotes lavaram ali suas mãos e pés. As instruções foram muito específicas. Quando eles entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Êxodo capítulo 30, verso 20. Quando passamos do tipo para o antítipo, o mesmo pensamento aparece. No aposento superior em Jerusalém, antes de instituir a ceia, o Senhor cingiu-se e, derramando água em uma bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos. Veja João capítulo 13. A relutância de Pedro revela a verdade de que tal lavagem é necessária, se a comunhão com o Senhor em sua posição celestial há de ser desfrutada. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Verso 8. Sua rápida mudança e pressa entusiástica leva o Senhor a dizer: aquele que é lavado, isto é, banhado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo é limpo. João capítulo 13, verso 10. A dupla maneira em que a lavagem mediante água é apresentada na Escritura é muito cuidadosamente diferenciada aqui. Nós temos sido lavados de uma vez por todas. A morte de Cristo nos limpou da antiga vida, mas por tudo precisamos da aplicação constante dessa morte a nossas almas dia a dia, momento a momento. Não podemos nos aproximar do santuário para desfrutar e ter parte com ele, sem o que é dito no versículo 8 do capítulo 13 de João. Com esses pensamentos perante nós, podemos voltar às palavras citadas no início de 1 João capítulo 5 e encontrar uma maior profundidade de significado nelas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio mediante água e sangue. Sua vinda se caracterizou por ambas as coisas. O Espírito de Deus mantém este ponto especialmente, dizendo, não apenas por água, mas por sangue e água. 1 João capítulo 5, verso 6. Por quê?
Uma razão pode ser o fato de que sempre houve uma tendência em rápido aumento e amadurecimento em apostasia para ensinar que Cristo veio somente pela água. Ele veio, e é dito tão amplamente hoje, para limpar o homem moralmente, colocando diante dele os ideais mais elevados, e vivendo ele mesmo esses ideais como um incentivo para os outros. Ele veio mediante esse meio, água, para fazer uma identificação ou interiorização entre Deus e o homem. Tal é a teoria deles. Eles rejeitam com desprezo a ideia de expiação. Prevendo este sombrio e mortal erro, o Espírito diz: não apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Não só por limpeza moral, mas por limpeza moral e expiação pelo pecado. E é o Espírito que testifica, e o Espírito é a verdade. E assim permanecem as três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é a testemunha viva, que age e que fala. A água e o sangue são as duas testemunhas silenciosas, como colunas poderosas que elevam suas cabeças à cúpula azul do céu através das eras eternas. E os três concordam. 1 João capítulo 5, verso 8. Eles testemunham que aquele que veio dessa maneira é o Filho de Deus, a fonte da vida eterna, e que nele temos a vida eterna, nós que cremos no nome do Filho de Deus. Graças sejam dadas a Deus. Podemos exclamar fervorosamente que quando na cruz um soldado com uma lança abriu seu lado, sangue e água imediatamente saíram. João capítulo 19, verso 34. Graça e perdão lá do céu, conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Desejais com ele todo dia andar com Jesus que por vós padecer.